Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir aí esse bate-papo. Estamos aqui com o Bispo Salles. Gente, uma história impressionante. Você não pode ficar fora dessa, viu? Assista até o final, você vai surpreender com a palavra do Bispo Salles. Você vai conhecer quem é o Bispo Salles, o que é que ele fez e o grande encontro que ele teve na vida com Jesus. E também está aqui Natalino. Natalino está ali do meu lado. Olá, Natalino, tudo bem? Gente, Natalino Paz no Vale. Tudo bem. Eu acredito que você em casa deve ter alguma coisa aí da Paz no Vale. Quem é Natalino? Poxa vida, depois você aí pesquisa aí no Google, Natalino da gravadora Paz no Vale. E para nós aqui, Natalino, é uma honra ter o Bispo Salles, uma pessoa experiente que passou por por coisas terríveis na vida. Que eu saiba, ele já foi do Comando Vermelho. Já foi do Comando Vermelho. Ele aprontou muito, né? Aprontou. E hoje? Hoje é um homem convertido em nome do Senhor Jesus. Bispo Salles, vamos cortar aqui, gente, pro Salles aqui. Salles, tudo bem? Tudo bem, graças De a onde Deus. você é? Onde você nasceu? Eu nasci no estado mais abençoado, né, do Brasil. Sou nordestino com muito orgulho. Nasci no estado do Ceará, numa cidade por nome de Sobral, Ceará. Pastor Salles, que honra ter o senhor com a gente. Para nós é muita honra, é o que mais a gente queria. Entrei em contato com o senhor várias vezes para trazer o senhor aqui, mas estava difícil por conta da sua agenda. Mas hoje, Salles, vamos começar. Queremos saber como foi a sua infância. A minha infância, o Albuquerque, o Natalino, sou grato a Deus pela oportunidade que Deus nos dá. O nosso incentivo aqui não é falar a respeito do crime, né, que o crime faz, deixa de fazer. É falar do que o homem pode ser mudado, pode ser transformado através da fé, através de algo sobrenatural, que é um Deus criador da vida. Então, minha infância, respondendo a sua pergunta ao meu amigo Natalino, já se conheci há mais de 20 anos, foi uma infância normal, como a meio de uma família de classe média alta, né, financeiramente bem, mas infelizmente depois de alguns meses ou anos, aos 10 anos mais ou menos, foi que eu virei a casaca, né, por outro lado do crime, do lado de coisa ruim. E sou grato a Deus pela vida que eu tenho hoje. Muito bem, pastor Salles. Salles, mais uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Como você entrou no mundo do crime? Olha, o mundo do crime, não sei, para entrar é fácil. Para sair é complicado, é para sair. Tudo para entrar é fácil. É igual um restaurante, você entra, mas para sair tem que pagar a conta. E no crime funciona da mesma forma. Entrar você entra, mas para sair tem que pagar a conta. E pagar como? Então, quando eu entrei para o mundo do crime, nem Comando Vermelho, nem Terceiro Comando, nem ADA, nem FDN, nem PCC, nada disso existia. Na época era só a Falange Vermelha, dos anos 70, muitas pessoas lembram disso, né? E quando eu entrei para o mundo do crime e me envolvi com outros companheiros, eu tinha o quê? 12 para 13 anos de idade. Uma criança, né? 13 anos. Morava na rua, deixei a casa dos pais, né? Eu falo que às vezes a pessoa nasceu numa família de classe média, como é que ele de repente foi para o crime, né? Então, só para poder não ficar essa dúvida, eu deixei a casa dos meus pais, saí da casa dos meus pais, porque me envolvi com a feitiçaria, com o espiritismo. Meu pai, como conselheiro evangélico, pastor, não aceitou. Então esse é o motivo de eu entrar no mundo do crime. Fui morar nas ruas, e dali eu conheci outros companheiros. Muito bem. É um beco sem saída, né, pastor Salles? Entrou no mundo do crime, para sair é difícil, né? Da realidade, para sair é complicado, gente. É difícil. Você, como você disse, entrei e para sair. Para sair a perseguição é grande, a facção, todos nós sabemos que é muito forte. Hoje nós temos aqui dentro do estado de São Paulo uma das maiores facções, pode ser do Brasil, que é o PCC. É forte, muito forte. Não se sacia da noite por dia. Vocês vão, fica até o final. Você vai saber detalhes profundos, coisas que você nem imagina. Nós vamos relatar para vocês muito nesse bem. bate-papo. Bacana a sua resposta. Agora, uma pergunta aí. Você tem mãe? Tenho. Eu tenho mãe viva.
Minha mãe hoje está em Brasília, mora em Brasília, né? Mas meu pai já faleceu há 2 anos, mas tem uma mãe viva. Sabe, você é casado? Sim, sou casado. Tem filhos? Tem filhos. Onde é a tua igreja? Qual é a tua igreja hoje, teu ministério? Hoje eu sou Bispo Salles, né? Sou membro e pastor-presidente das Assembleias de Deus Missão. Nós temos a igreja na região da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, aqui do estado de São Paulo. E por ser presidente de uma convenção, nós temos muitas igrejas a qual eu estou na liderança. Certo. O pastor Salles, tem uma mulher aqui chamada Maria Antônia, ela está até aqui fazendo uma pergunta para você. A Maria Antônia está perguntando assim para você. Ela mora na Rocinha, no Rio de Janeiro, e quer saber em que época você reinou o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, na Rocinha. Correto. Rocinha, Zona Sul, né? Zona Sul, uma das maiores favelas da América Latina. Realmente, Rocinha foi minha segunda casa, né? Ali eu conheço bem. Dona Senhora, o nome dela? Antônia, né? Olha, irmã Antônia, não sei se ela faz parte de uma igreja ou não, mas nos anos 80 para 81, nos anos 81, entre 80 e 81, né? Mas vai ser mais exatos. Então, mas o 82, 83, a gente liderava ali alguns morros carioca e somente a Rocinha. A Rocinha eu morei pouco tempo, depois com a fama, com o dinheiro, com tudo que você possa imaginar, o nome foi crescendo e deixamos a Rocinha e fomos morar em bairro como Ipanema, Lagoa Rodrigo de Freitas, bairros do Grande Rio, afastados e etc. Eu quero saber, pastor Salles, eu vi uma reportagem no jornal, há uns tempos atrás, que o senhor foi jogado da ponte Rio-Niterói dentro de um saco. Explica pra gente como foi isso aí de você cair de uma altura de 70 metros que tem o vão e nada aconteceu com o senhor. O senhor Natalino, a ponte que liga Rio de Janeiro a Niterói, ela tem, se eu não me engano, 16 quilômetros de ponte. 16 quilômetros. A altura entre o vão lá aproximadamente entre 70 metros e 72 metros de altura. Você pode pesquisar aí, vai bater certinho no que eu estou falando. Nessa época eu já era perseguido pela polícia, perseguido porque eu fazia coisa errada, né? Se não fosse, não era perseguido. Essa é a realidade. Eu era um grande assaltante de banco da época, um traficante de droga, o nome cresceu, a fama, o dinheiro, o poder, e tentaram pôr o fim na minha vida de tudo que foi jeito, gente. Tudo que você possa imaginar, foi bala, foi tiro, tanto que eu tomei 16 tiros no corpo. 16 marcas de bala. Então o que acontece? Quando a polícia, na época, nós tinha 2 viaturas, tinha uma viatura por nome, nós chamávamos na época de Camburão. Não sei se vocês lembram. Lembro. Era aquela chamada Veronês. A Veraneia. Veronês, não era? E tinha também outra que era baratinha, um Fusquinha. Por incrível que pareça, era o Fusca que corria atrás de mim. Que a turma chamava de corintiano. Isso, bateu certinho. Naquela época eu era menino buchudo, hoje eu não sou mais menino. Hoje eu não sou mais menino. Então, o que acontece? Quando na época, hoje a gente está feliz aqui rindo, mas a coisa é muito mais séria que você possa imaginar, gente. Então, a polícia carioca tentaram pôr um fim na minha vida, disseram agora nós pomos um fim nele. Eu fui amarrado, só para vocês terem ideia, amarraram meus pés, mãos, pegaram um saco bem grande, que é bem baixinho, só pequenininho, amarraram a boca do saco, junto uma pedra mais ou menos com uns 10 quilos, pedra, que era justamente para não flutuar, para a gente afundar, e me jogaram lá de cima. A altura, com peso, já é o suficiente para cair morto quando você bater na água. Não tinha como escapar. Aí vocês possam imaginar o que é o poder sobrenatural do Deus eterno. Quando Deus tem um propósito na vida de um homem que para a sociedade não valia nada. Não vale mesmo. Sem Deus é impossível. Mas podemos entrar em detalhes. Como cair e como ele está vivo hoje, né? Às vezes a pessoa, beleza, ele caiu e daí? Que a pessoa fica curiosa, eu quero saber. Olha, gente, eu me envolvia, eu tinha envolvimento com o espiritismo, com bruxaria. Na época, eu sinceramente, achei que eram os guias, os caboclos orixás que me tiraram de lá. Mas eu tinha uma mãe
que pagava preço a meu favor, mãe, pai, que não desistiram. Talvez você, mãe, que está ouvindo meu testemunho, tem um filho, né? Até envolvido nas drogas, diz, o que eu faço para tirar meu filho? Aí você ouça o testemunho desse pastor Salles, o bispo Salles. Ah, Deus mudou a vida, vai mudar a vida do meu filho. Não desista. Não pare. Há um propósito nesta terra. Se Deus falou, está falado. Então o que acontece? Quando eu disse as plumas das águas, é como se alguém amortecesse a queda. Você joga aquele peso, ó. Aí segurava assim como a mão segurasse, só que eu fui afundando por causa da pedra. E não tinha como nadar. Eu estava amarrado pés e mãos. A água do Rio Niterói, todos quem conhece sabe que é uma água escura, uma água barrenta. Mas a água tornou-se como dia, senhor Natalino, senhor Albuquerque. Como dia. É como uma claridade imensa do nada. Aí nós estamos no estudo, está tudo tá claro aqui dentro. Vai lá, foi mais profundo. Então o que acontece? Quando eu vi aquela claridade imensa, eu vi com meus olhos azuis. Tá? Que não são azuis, né? Eu vi com esses olhos aqui bonitos aqui que eu tenho, graças a Deus, pela idade que eu tenho, hoje já com 62 anos, não parece da idade que eu tenho, 62, parece um menino, mas eu vi como estou te vendo aqui hoje, vendo vocês aqui. Surgiu dois seres, com escudo, espada, bem reforçado, como fossem dois querubins e os dois anjos. E um deles pegou aquela espada, rasgou o saco no começo até o final, as cordas foram cortadas, e o outro pegou a mão, como fosse a palma da mão dele, colocar sobre meus pés. Quando eu juntei os pés nessa posição, fez isso, ó. Com que eu flutuasse sobre a face das águas. Dali eu saí. Até hoje não me pergunte detalhe que eu não sei explicar como surgiu aqueles dois seres debaixo das águas, mas recordo uma passagem bíblica que nos diz, ainda que desça as profundezas das águas, de lá eu te arrancarei. Glória a Deus. Esse é o Deus que Esse é o Deus que nós servimos, cara. Isso aí. Quando Deus escolhe, não tem para onde fugir. Albuquerque, se tiver alguma pergunta? Não, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre muitas vezes, quando você estava no crime... Bom, vou direto à pergunta. Sim. Quantas vezes você correu da polícia? Não dá pra contar, não. Não dá. A polícia não podia me ver correr atrás de mim e eu não podia ver a polícia. Nós não combinava, a realidade é essa. Onde a polícia estava, eu não estava. E eu sempre dizia, porque aqui eu era um cara bom. Eu não era um bom. Sabe por que eu vou falar que era um cara bom? Eu não saía assaltando na rua, roubar um tênis. Hoje em dia, quando é um roubo de celular, um atrás do outro. Não, meu negócio era bem diferente. Entendeu? Meu negócio era banco. Tanto que eu não podia ver um banco aberto, que eu queria entrar. Eu gostava de banco. Essa é a realidade. Tinha assim o banco, então, assalto do banco era comigo, tráfico de droga era comigo. A única coisa, eu como traficante, ex-traficante hoje, na época como traficante de droga, o que eu não aceitava era o estupro. Entendeu? Espancar pai, mãe, abusar de crianças, o tráfico eu não aceito. E eu não aceitava nada disso também. Até hoje, mas se eu contar quantas vezes eu corri da polícia, dá mais de 1000, viu? Eu corri demais. Todo dia eu estava correndo. Essa é a realidade. Você assaltava banco, né? Que nem você, eu vi num documentário, num documentário seu que você era assaltante de banco. Mas teve uma passagem que o senhor, fugindo da polícia, entrou numa igreja e se escondeu dentro de uma batina. Como que é essa história, meu pastor? É uma história engraçada, quase como fosse um filme de comédia. Essa é a grande realidade, né? Como nós tínhamos feito um assalto a banco, na época nós tínhamos um banco, vamos lá, citar os bancos da época. Tinha o Banco Nacional, que hoje não tem, né? Tinha Unibanco 30 horas. Bamerindo, né? O Bamerindo, que era a plaquinha verde, a plaquinha do lembro até hoje. Nacional era azul. Eu lembro todos os detalhes. Tinha o Banco Progresso. São os bancos que eu prestei serviço para eles, né? Prestei serviço no sentido errado, nessa realidade. Então o que acontece? Eu estava numa lambreta. Muitas pessoas não sabem nem o que é lambreta mais, né? A lambreta, como foi uma motocicleta da época, né? Isso há 40 anos atrás, gente.
E o policial vinha num Fusca. Muitos conhecem ali a Avenida Rio Branco, no Rio. Conhece? Então, aquela correria, gente. A polícia, tiro pra cá, tiro pra ali. Eu naquela motocicletazinha, e eu às vezes até brinco quando eu estou dando testemunho nas igrejas, que às vezes o policial saía do Fusca e corria a pé para me alcançar. O Fusca não anda muito. Essa é a realidade. E quando eu vi a igreja católica, olha a visão do camarada. Eu entrei, vou me esconder. Só que eu não pensei em ser padre, usar batina, tomar batina. Não, eu entrei na igreja católica com a intenção para se esconder da polícia. Nada a ver com o padre. Só que quando eu entrei, eu bati o cara com o padre. Eu com o revólver na mão, já coloquei o revólver na cabeça do padre. Dei a batina aí. Eu peguei a batina para usar um disfarce. Não foi para dar missa, essa é a realidade. Aí eu joguei a mão do padre para trás, amarrei ele com o tecido da própria roupa que estava lá jogado. Deixamos ele amarrado, enchi a boca dele de para não gritar. Gente, para vocês terem ideia, eu subi para cima do altar para dar missa. Se eu nunca tinha dado missa na minha vida, essa é a realidade. E eu lembro que eu disse para um padre novo, todo mundo quis confessar comigo, né? Contar os pecados para mim. Essa é a realidade. Aí as pessoas dizem, padre, eu vim confessar, eu disse, vou atender todos vocês. Aí o que acontece? Eu não sabia por onde começar, eu disse, só vai todo mundo para casa, vocês rezam em casa. E está dispensada a missa, porque eu não sabia por onde começar. Só que eu sentei dentro do confessionário, a mulher ajoelhou nos meus pés e disse, padre, eu vim confessar. E eu na maior cara de pau disse para a senhora, conte seus pecados. Não é que a mulher contou a vida dela toda para mim? O que ela fez, deixou de fazer. A mulher contando a vida dela, eu de braço cruzado, nessa posição que eu estou aqui, com a mão no revólver, esperando a polícia entrar. A mulher terminou, ela disse, sua bênção. Eu estirei a mão, ela beijou minha mão. Eu coloquei a mão na cabeça dela, amaldiçoei, eu não pude para abençoar ninguém. Disse, filha, vai em paz. Foi nessa hora, Nathalie, que a polícia militar entrou. Porque uma moto subiu, só que a moto foi encostada, viram, entraram na igreja, olharam para um canto, tudo com a arma na mão, não viram ninguém. Aí o policial aproveitou que ela estava lá dentro e veio se confessar. Se ajoelhou e pediu, o policial pediu para mim, que era padre, para eu encontrar eu. Não sei se vocês entenderam, né? Ô padre, nós estamos atrás de um bandido, traficante de droga, o cara entrou aqui dentro, você não viu, nos ajude a rezar. Quer dizer, eu fui pedir para mim prender eu mesmo. Que loucura. Mas abençoou o policial beijou minha mão, achando que eu era padre, com a batina, meio desconfiado. Foram embora. Foi daí que eu entrei num banco bamerindo e fiz um assalto de batina, aonde o guarda falou, tá vendo? Nem nos padres a gente pode confiar mais. É, só Deus. Verdade. Tem uma pergunta aí, o maestro? Tá, no mundo do crime, riquezas. Olha, riqueza você consegue. Fácil, mas também perde fácil. Você ganha muito dinheiro, mas também perde muito dinheiro. O tráfico dá dinheiro, muito dinheiro. Hoje, não digo hoje, mas sempre, né? Há uma ilusão de que o crime compensa e tudo que você ganha é eterno. Se na honestidade o que a gente ganha não é eterno, imagina no mundo do crime. Eu queria que você falasse para os jovens hoje, porque hoje, a cada lugar, a cada esquina, na época, quando a gente era jovem, sabe? Para fumar um negocinho, um cigarrinho, entende, né? Sim. Tinha que ser escondido. Hoje não, hoje você anda na rua, eles jogam baforada na sua cara. É livre hoje. Entendeu? Então, e é umas gírias que não tem nada a ver. Rapaz, dá vontade de eu pegar um cacete e sair batendo em todo mundo, porque as liberdades que eles têm hoje, inclusive a própria política, né, em si, dando aval para que esses moleques hoje, a gente chama os menininhos de filho de painho, né? Que faz com que aconteça o que está acontecendo hoje. Salles, com a experiência que você tem, fala um pouco desses jovens aí, já dá um cacete logo neles. Entendeu? Eu faço das suas palavras minhas, tem hora da vontade mesmo. Bater mesmo. Não tem como, às vezes eu digo, não tem bandido como antigamente.
O bandido antigamente até respeitava. Você acredita que eu chegava em assalto a banco, eu era um cara tão educado que eu não chegava gritando, espancando. Eu dizia, gente, bom dia, dava bom dia, boa tarde. Não se rouba o banco no período da tarde. O banco só se rouba no período da manhã. Depois eu posso explicar por quê. Explica já. Vou explicar já por quê. Então o que acontece? Você rouba o banco à tarde, só no período da manhã. Então eu dizia, bom dia, gente. Olha, não leve a mal, todo mundo quietinho, não quero atirar ninguém. Eu estou trabalhando. Estou aqui trabalhando. Mas era um bandido educado, né? As pessoas gostavam de ser roubado por mim. Eu quero que fulano de tal me roube. Mas hoje em dia tá uma bagunça, como acabou de falar. Até para você pegar um cigarrinho, um baseadozinho, era escondido do pai, da mãe, da família, do vizinho. Ele nem sabia. Hoje o pai e a mãe, se possível, compra para eles. Compra e já usa junto. Se duvidar. Se duvidar, ainda usa junto. Hoje tá uma bagunça, você solta a fumaça na casa. E se for falar, ainda te bate. Se você for lá, você vai preso e fica solto. Tá uma bagunça que você não imagina. Então eu quero dizer para os jovens de hoje, você com 15, 16 anos, olha, não tem futuro. Sai desta vida em contratempo. O crime é um caminho curto. São poucos que escapam para contar história, como eu estou contando. São poucos que hoje estão livres. Então não adianta você dizer, mas vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, visando dinheiro, visando coisas financeiras, achando que vai se dar bem. Por que não se rouba banco durante o período da tarde? No período da tarde, no período da manhã, o banco está abastecido com dinheiro. No período da tarde, não. Já saiu muito dinheiro, muita gente de saque e etc. O carro forte já pegou, mas no período da manhã o banco está abastecido. Então o bandido já sabe disso. Ele sempre age nessa hora. Quer evitar um assalto a banco? Vai no banco à tarde. Se bem que está acabando, né, esse negócio de assalto a banco, porque a moeda está virando digital. Digital, todo assalto hoje é digital. Na época, né? Hoje mudou, né? Hoje mudou, mas na época era dessa forma. Natalina, você escreveu um negócio aqui interessante. Eu gostaria de perguntar sobre, na gíria do crime, existe um negócio chamado micro-onda. Isso, não, mas deixa eu falar. Antes de você falar, engraçado que aqui tem um rapaz, José Aparecido, está perguntando que viu um testemunho seu e você falou desse micro-onda. E ele ficou curioso, quer saber o que é o micro-onda. Eu também estou curioso. Ele vai responder para você. Que eu saiba, a micro-onda a gente usa na cozinha para esquentar pão, para esquentar comida. O que é isso, pastor Salles? Olha, o micro-ondas ele não foi criado no Brasil, foi criado na África. Muita gente não sabe disso. O micro-ondas mesmo? Isso. Não, o micro-ondas que eu vou me referir agora. O que você vai falar? Esse micro-ondas de vocês aqui não sei que foi criado, não. Da China? Deve ser da China. Então o que acontece? Foi criado lá. Mas eu trouxe, como não estava patenteado, eu trouxe para o Brasil. E aí fizemos o micro-ondas. O que é o micro-ondas? É uma forma de castigo, ou matar a pessoa aos poucos. Nós temos um filme aí, que um jornalista, um repórter, foi queimado no meio dos pneus. Esse é o chamado micro-ondas. A gente coloca a pessoa dentro de uns 5, 6 pneus, coloca ele lá dentro, joga gasolina e toca fogo. Demos o nome de micro-ondas, porque é um lugar fechado, você vê, você abre o micro-ondas, você tampou, ficou fechadinho lá dentro, esquenta normal. Da mesma forma, está dentro do pneu todo amarrado, não pode sair, e você toca fogo. Demos o nome de micro-ondas. Daí surgiu o micro-ondas, e daí veio outras coisas que foram surgindo dentro das facções. Nós sabemos, vendo jornais, vendo testemunho seu em DVD, em CD, que eu já ouvi, e você fala a respeito de Pablo Escobar. Como foi seu encontro com Pablo Escobar? Pablo Emílio Escobar, galerinha. Esse é o Pablo. Pablo, na realidade, foi um dos maiores traficantes que o mundo já teve. Tá? Eu fui treinado em Medellín, Colômbia. Tá? E para chegar até o Pablo, você tem que ter nome. No mundo do crime, no tráfico de drogas. Se não tiver nome, não chega até ele. Então eu me envolvi com outros traficantes da Colômbia e eles falaram de Pablo para mim. E ele disse, o Pablo quer te conhecer. Nós falamos de você, pro Pablo. Pablo quer conhecer. mas eu tenho 17 anos. Como é que eu vou sair daqui? Não, isso é de menos. Nós atravessamos a fronteira, dinheiro tem para isso. Então nós atravessamos a fronteira e cheguei em Medellín, na Colômbia, conheci o Pablo. Quando eu conheci o Pablo olhou para mim, eu franzininho, 17, quase chegando aos 18 anos, e disse, você é o cara mesmo? Isso é o que fala, né?
E ele queria saber porque o tráfico de droga no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior o tráfico de droga é internacional já. Então isso chegou ao conhecimento do Pablo. Aí eu fui para Medellín para aprender outras coisas lá e aprendi muita coisa que não é legal falar o que eu aprendi. É legal falar o que Jesus me ensinou, que foi a mudança de vida. Então o que acontece? Eu fiquei 2 anos e 6 meses com o Pablo. O Pablo, as pessoas falam, o Pablo é isso, o Pablo que não. O Pablo ele agiria de uma forma com justiça, segundo ele. Ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Sabe que muita gente, a gente vê cada coisa, não pode fazer justiça com as próprias mãos. Como o Albuquerque acabou de falar, dá um bater no camarada desse que joga fumaça na cara da gente. Mas não podemos fazer. Infelizmente, essa é a realidade. E o Pablo queria fazer justiça. O Pablo foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele, e aquilo que eu aprendi eu trouxe para o Brasil. Coisa que não é legal, não é bom, mas trouxe, e com isso eu ganhei mais fama, mais dinheiro. O Albuquerque fez a pergunta, eu nem concluí, vou concluir agora, sobre as riquezas, né? Então a gente conseguiu muitos apartamentos de luxo, mansões, eu morava super bem, tinha uma segurança de 30 homens, fazia minha segurança, era um chefão do tráfico na época, né? Como se fosse hoje grandes chefões do tráfico nos dias de hoje, né? E várias facções que nós temos no Brasil. E na época eu era desse jeito. Eu era um cara que eu decidia quem tinha que morrer, quem tinha que viver. Sentia como se fosse um Deus. Mas na realidade eu era menor do que um grão de mostarda, menor do que um grão de areia. A feitiçaria, a gente sabe que você frequentou a feitiçaria. O que você fazia na feitiçaria? Natalino, a feitiçaria, todos sabemos que a magia negra também veio da África. Tem muitas coisas aqui no Brasil que a gente aprendeu na África. Eu, quando entrei para a feitiçaria, eu entrei aos 12 anos, entre 11 e 12 anos. 9 anos de idade eu já estava conhecendo um pouquinho. Mas quando eu estava já bem treinado na feitiçaria mesmo, como se diz, apto a trabalhar com búzios, carta, tarom, obejuba, baleô, tudo você possa imaginar, aos 12 para 13 anos. Quando a minha cabeça foi raspada, quando me jogaram uma bacia de sangue sobre minha cabeça, eu fiquei num quarto escuro, sem se alimentar com alimentação de comida, eu bebia líquido que era sangue humano, sangue de animal, só para vocês terem ideia. Cheguei a mais baixo como posso chegar. Eu costumo dizer que naquela época, nem o diabo entrava em mim, era eu que entrava no diabo. Eu cheguei a deixar Satanás endemoniado de tanta coisa que eu fazia na feitiçaria. Essa é a grande realidade. E fiz vários trabalhos. E uma das coisas que me chamou mais atenção, gente, não é porque eu sou cristão, eu sou pastor e estou falando isso para mexer com você, jamais. Mas o que chamou mais atenção na minha vida foi quando eu fui ao cemitério desenterrar um cadáver para fazer um trabalho e aquele cadáver era de uma moça. E quando nós começamos a mexer com enxada, eu e outros pais de santo cavando aquela sepultura, gente, aquela voz zoou no nosso ouvido bem forte: não mexa aí. Esse corpo não pertence a gente. Nós não temos autoridade de mexer nesse corpo, porque era de uma moça cristã. Para você ter ideia, que mesmo você morto, Deus não deixa o diabo bagunçar com a sua ossada. Deus ainda guarda. É algo sobrenatural e inexplicável. Essa é a grande realidade, inexplicável. Porque os trabalhos que eu fiz, colocar pessoas, filhos nas drogas, desbaixar casamento, pessoas na prostituição, fazer trabalho com sapo preto ou sapo amarelo, colocar uma foto 3x4, costurar a boca do sapo com linha preta, vermelha, levar aos cemitérios. Todos esses trabalhos eu fiz. Eu cheguei ao fundo do poço, no meio da bruxaria. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus está acima de todo pecado. Certo. Albuquerque. Pode falar. Estou aqui só pesquisando a próxima. Tribunal do Crime. Como funciona o Tribunal do Crime na sua época? Como funcionava? Como funcionava. Isso. Olha, eu não sei como funciona hoje, porque eu estou muito tempo longe do mercado da droga. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sei como funciona hoje. Mas na época o Tribunal do Crime é como se fosse um castigo, é um julgamento. Vamos lá. Fulano matou fulano de tal, ele leva-se ao fórum, leva o julgamento, e
procura advogado, juiz, promotor, jurados, fica lá para ser julgado. O Tribunal do Crime é quase idêntico. Só que quem faz esse julgamento chama-se juiz, que o juiz é o chefão do tráfico. Ele traz aquele camarada e o juiz vai ouvir ele. O traficante, o chefão vai ouvir, fica só quieto ouvindo, e ali estão as pessoas que vão matar ou liberar, um dos dois. Mas normalmente quando se vai ao Tribunal do Crime, já sabe, né? Já vai para descer essa é a realidade. Aí você pega e dá ordem, pode matar. Mas antes, você vai ao Tribunal do Crime. Se o chefão disser assim, tiver misericórdia, dizer, não, deixa ele viver, só manda ele sumir daqui. Acabou, ele escapa. Mas é raro isso acontecer. Raro, muito raro. A disciplina está envolvido da mesma forma do tribunal. Aqui está o tribunal, chamamos ele com a disciplina. Chamamos ele ao Tribunal do Crime. Então leva para a disciplina, quer dizer, leva para aconselhar, leva para dar uma lição, leva para dar uma chamada, uma advertência, em outras palavras. Só que a advertência do crime não é a advertência do trabalho da empresa, a advertência é outra. Tá? Ali você pode perder uma mão, te cortar uma mão, uma advertência assim, né? Coloca a mão lá, pá, corta a mão do camarada na hora, leva uma surra, deixa o camarada lá 4, 5 meses, até 1 ano de cama. Ele foi para a disciplina. Ele escapou do Tribunal do Crime, teve só uma disciplina para ele, só um aviso. Mas a disciplina não funciona como segunda vez. A disciplina é dada só uma vez só. Não existe segunda chance. No final de tudo, como foi? Fala aqui para nós e para os nossos amigos internautas. O último crime que você cometeu, que você chegou e disse, não, a gota d'água, parei por aqui. E o que aconteceu? Aí você já emenda também, fala da sua conversão após isso aí. Porque tem algo na vida da gente que fala, bom, não dá mais. É a gota d'água, eu não vou mais. E se foi fácil sair, quando você disse, é a gota d'água, eu nunca mais vou me envolver com isso. Vamos lá. Porque aqui a pergunta às vezes vocês me entendam o que eu vou falar aqui agora, porque na realidade eu não tinha projeto nem plano de sair do crime. Minha mãe pedia várias vezes, eu dizia para minha mãe assim, mãe, eu não vou sair de uma facção que eu ajudei a fundar. Não vou sair de uma facção. Eu vou estar aqui, daqui eu não vou sair, só se for morto, daqui eu não saio. Essa é a realidade. Mas quando eu me envolvi, para mim falar desse crime, eu tenho que falar a respeito da minha convenção primeiro. Quando eu me envolvi na facção, que a minha intenção era ficar lá até morrer, eu não tinha plano nenhum, porque eu não gostava de cristão. Eu rasguei Bíblia, acabei com os evangélicos, eu atirei, eu fui para matar pastor, que eu vi uma roda de fogo lá dele, não contamos falando esses detalhes, né? Depois pode eu vou perguntar isso para você. Por favor. Aí o que acontece? Eu não gostava de cristão. Eu rasguei Bíblia, eu joguei gasolina em cima de Bíblia, toquei fogo. E no Morro do Dedê, que é a zona norte do Rio, na Ilha do Governador, eu abri um ponto de droga. Só que muita gente que veio comprar droga na minha mão, ou na mão do gerente, que trabalhava para mim, ia para a igreja, que abriu o salãozinho, e se convertia. Aí eu dizia, cadê fulano? Virou crente. De onde? Daquela igreja que os crentes gritam, que hoje o crente não grita mais não, hoje o crente é todo light, né? Então, lá vai eu, tinha o cabelo comprido, né? O cabelo meu era aqui bem comprido mesmo, e bermutão, 2 revólveres na cintura, fui lá conversar com o pastor. Eu disse, sou que eu pastor da igreja? Pastor, eu sou chefe do Comando Vermelho, eu tenho mais de 6 mil traficantes no meu poder, eu lidero o tráfico internacional de drogas, e o senhor tem 24 horas para sair do morro. Você não vai morrer. É uma disciplina. Você não vai morrer. Mas você tem 24 horas para sair, o senhor, sua família, todo mundo. Caso o senhor não saia ou não escute a minha ordem, morre o senhor, morre sua família e eu vou tocar fogo na sua igreja. Te dou 24 horas. Amanhã, nesse mesmo horário, eu estou de volta. Essa foi a minha mensagem que eu dei para ele. Só que nesse período, que eu tinha sido para matar um pastor, etc., foi quando eu fui na igreja evangélica. E pastor, e a igreja continua lá até hoje. Quem mudou o ponto de droga foi eu. O que eu fiz? Fui na igreja evangélica colocar os crentes para correr. Porque eu fiquei com tanta raiva de crente, porque para mim eles estavam me perseguindo. Foi abrir a igreja bem do lado onde eu vendi minhas drogas. Aquilo para mim foi uma afronta.
Aí lá vai eu. Na ilha do governador também, colocar os crentes para correr. Quem estava pregando na época era o pastor, ainda é, não sei se ainda está vivo, deve estar assim, pastor Gesiel Gomes. Está vivo, Né? Um grande homem de Deus, um grande homem. Gosto muito boas mensagens. da liturgia dele. Muito bom. Pastor Gesiel Nunes Gomes. Então o que acontece? Eu fui ali para acabar aquele culto. Só que lá eu me encontrei com Cristo. Mas não estava decidido. Quando o meu colega estava do meu lado assim, chorando, eu disse, o que é que você tem? Ele disse, chefe, estou sentindo algo esquisito, a vontade de chorar. Eu dizia, para de chorar. Porque os crentes estão olhando para a gente, eu acho que nós estamos com medo. Parar eu já tentei, mas não consigo. Ele levantou a mão na hora do apelo, foi na frente, tirou o revólver, deixou na mão do pastor e disse, chefe, se quiser me matar, pode matar, eu quero ser crente. Naquela hora eu coloquei a mão no revólver para atirar no meu colega na igreja. Quando eu coloquei a mão no revólver, o pastor falou, moço, lá em Friburgo, Morro de Deus, com pés na mão, Parada de Lucas, Jacarezinho, Rocinha, Vigário Geral, Morro do Flamengo, Morro do Cantacalo, Morro do Borel, Vila Cruzeiro, Vila Pavão. Lá você faz o que bem quer. Aqui dentro, quem manda é o Espírito de Deus. Eu vi com meus olhos carnais, que o Covid não comeu, para quem não sabe, eu fui entubado, 2 meses entubado, Nathaniel falou isso aí, com um pulmão só, 99% do pulmão comprometido, só tinha 1% para escapar. Eu estou vivo para a glória de Deus. Então, naquele dia, sentou um moço do meu lado, bateu a mão no meu ombro e disse, eu estou aqui, eu sou quem você procura. Eu larguei tudo. Larguei a escopeta, 765, a moto, busca foto, 38, 22, 380, a igreja, a Alfa Mag, a 357, a ponto 50, a Tanharé, Bitiu, cocaína, maconha, LSD, heroína, as drogas, para encontrar com Jesus. Só tem um porém. Respondendo agora a sua pergunta, senhor Albuquerque, a respeito do último crime, disse agora eu paro tudo. No dia seguinte, os pastores foram à minha procura, subiram no morro, os meus colegas chefes, tem uns crentes aí, deixa eu subir. E eu disse, pastor, eu não posso ficar na igreja. Eu estou no crime, não posso sair, Comando Vermelho não aceita, eu posso ser morto. O pastor disse, o mesmo Deus que tocou você na noite é o mesmo Deus que vai tirar daqui. Ele disse, eu não tenho onde morar, se eu for nos meus apartamentos, o olho na parte financeira, ele disse, nós arrumamos um lugar para você morar. Isso deu uma semana. Eu disse, me dá aí uns 3 dias, eu vou pensar. Nesse período de 3 dias, eu cometi o último assassinato. Já tinha aceitado a Cristo. Por causa que o moço tinha mexido com a criança, e como o tráfico não aceita estrupo, eu fui lá e atirei. Então você matou por questão de justiça. Isso, achando que estava correto. Mesmo assim, não é porque quem pode fazer a justiça é as nossas leis do nosso país. Nós não podemos fazer nada com as próprias mãos. Mas mesmo assim, eu achava que estava correto, fiz. Após uma semana, eu fui lá para o lugar que me cederam, para o quartinho, e isso foi numa quarta, quando foi no domingo, eu fui preso. E fui levado à penitenciária de Campo Grande, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, Bangu, onde eu cumpri minha sentença por alguns anos. E hoje eu sou grato a Deus por ser o que sou, por ter recebido o convite de milhares de igrejas, dando palestra em faculdades, testemunhando nas igrejas, o que Deus tem feito na minha vida. Pastor Salles, também eu vi dizer, né, que você que libertou Escadinha da prisão. Sim, a fuga cinematográfica foi no dia 31 de dezembro de 85. A fuga que parou o país. Nunca tinha existido uma fuga na época. Na época eu falei com o José Carlos Gregório, vulgo Gordo. Inclusive o irmão do Gordo procurou, né? Meu trabalho. O irmão do Gordo procurou ele aqui em São Paulo. Eu já tive convertido, gente. Vai confiar, veio com revólver na mão e tudo. Foi. Foi na gravadora Paz no Vale com revólver, atracar Deus Salles. E eu não tenho brevê, mas eu sei pilotar a aeronave, sabe? O que é brevê? Você pesquisa aí. É a carteira de motorista do helicóptero, do avião, etc. Nesse dia você teve que aprender. Tive. Já tinha umas aulas, estava eu, o Gordo, o Mequilo, o Brasileirinho, e nós fizemos a fuga que parou o Brasil. A fuga, me dá essa parte de jornal que mostrar para vocês. A fuga cinematográfica. Olha aqui, mostra para aquela. Pode mostrar aquela câmera? Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui certinho. Não, só. Ó, dá para ver assim? Dá. Dá? Mas eu quero mostrar essa fuga aqui.
Calma aí, vamos aqui, ó. Salles se tornou conhecido do país ao libertar Escadinha. Foi uma fuga cinematográfica. Isso saiu no jornal na época. Isso, tá tudo aqui, ó. Foi comentado nos jornais da época, olha. Tudo jornais da época, uma revista bem conhecida dos brasileiros, que eu fui capa dela, está escrito A Fé contra o Crime. Porque até agora, ó, assassino, ladrão de banco e traficante. O Bíblia virou arma de ligeirinho. Porque até agora nós falamos, as pessoas, mas cadê, tem alguma matéria que ele fez no jornal? As pessoas perguntam, né? Por esse motivo eu trouxe isso aqui. Porque contra fatos não existe argumentos, né? Então, contra fatos, essa mulher aqui, ó, Fádia Bernardes, tá? Eu entubado. Então o que acontece? Está tudo aqui. Tudo que nós estamos falando, nós temos provas. Tem que ter prova, né? Hoje em dia está dessa forma, infelizmente. E se vocês quiserem ver essas provas com seus próprios olhos, convida o Bispo Salles para a tua igreja e você pode tirar E ele vai contar, vai levar toda a vai contar a documentação. sua história. Então, gente, ó, não é conversa. Está aqui. E no rodapé aí tem o meu contato, eu posso citar meu contato aí, depois vocês colocam aí, né? Vai sair no rodapé do contato. Sim. Aí você coloca o contato do pastor Salles. Eu quero trazer esse pastor na nossa igreja. Independente do lugar que for, a gente vai. E pastor, mas pode divulgar? Divulgue, meu filho. Divulgue, coloca carro de som, que a gente vai aparecer lá. Aproveita aí, se inscreva. Sim! Dá trabalho para fazer, viu, gente? Dá trabalho, né? Esse homem aqui é requisitado aí nas igrejas. Dá E para trabalho pra convidar fazer. eles aqui, quanto tempo? Só Salles, esse é o terceiro convite, porque convidamos uma vez, não deu, você teve uma agenda. É verdade. Semana passada teve outra agenda Isso mesmo. e hoje você ia vir gravar amanhã, né? Não, ele tinha agenda fora. Ele De agenda fora, foi cancelado. Então mudou a agenda, ele veio por vocês. Então é interessante que vocês compartilhem e depois pega o contato do Salles, convide que ele vai contar muita coisa que ele não pode contar aqui, ele vai contar para você lá. Certo. Eu tinha um compromisso hoje, era 10h30 com a emissora, né? Me ligaram. Eu não vou falar o nome da TV, mas me cuidaram. Como eu já tinha dado a minha palavra 2, 3 vezes, poxa, daqui a pouco é nada, sabe que eu só mandando data, deixa quieto. Aí eu, não, agora eu vou. E cheguei cedo. 7h30 eu estava vendo aqui já. Tá aí no rodapé aí o contato do pastor Salles. Pronto. Ó, Bispo Salles, hein? isso. O José Carlos de Manaus, ele quer saber como você foi preso, que você falou tudo aqui, mas disse que não sabe como é que você foi parar na cadeia. Olha, José Carlos, Zona Franca de Manaus. Eu tive aí no primeiro Abala Manaus. Então, o que acontece? Eu fui preso algumas vezes por tráfico de droga. Eu fui preso em São Paulo, falar sobre prisão, já que respondendo a pergunta aí do ouvinte, na região central do Brás. Na época, nós tínhamos um carro por nome de Monza Hatch. Vocês já ouviram falar? Tinha o Monza Tubarão, né? Eu tava o quê? O Monza Hatch, era o Passat, que eram os carros da época, era carrão. Passat hoje era como se fosse um HB20, um carrão da hora. Então o que acontece? Eu fui preso com 132 quilos de cocaína. Fui levado para a penitenciária lá de segurança aqui de São Paulo, no bairro Santana, Carandiru, que hoje não tem mais. Eu entrei no Carandiru de manhã, 8 da noite, e saí de manhã 10 horas pela porta principal. Nossa, mas que como? Dinheiro, gente. A realidade é dinheiro. Bandido não se foge de cadeia. Existem fugas facilitadas. Ninguém corta ferro com a mão, ninguém fura parede com o dedo. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Fugir, como é que eu fugi? Não, foi facilitado. Para entrar uma enxada, para entrar uma colher de pedreiro, ali entrou, alguém levou. Ela não veio voando. Começa pela aí. E para entrar ali, teve que saltar alguma coisa. Então fui hoje, Zé Carlos, fui preso em São Paulo, fui preso em Brasília, fui preso em Fortaleza. Olha, só para você ter ideia, deixa eu falar para vocês. Muitas pessoas aqui conhecem uma ponte que liga a cidade de Petrolina e Juazeiro. Tem a música, né? Eu passava a Juazeiro, né? Tem a músicazinha aí. Aquela músicazinha que você escuta, ela vai te escutar de novo. Mas você é crente? Irmão, eu sou crente, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não tenho a mente fechada. Vigia, crente. Aquela músicazinha, né? Petrolina, Juazeiro, etc. Eu fui cercado pela polícia baiana, pela polícia pernambucana, assim daquela ponte. Eu pulei lá de cima. Um saco de dinheiro aqui amarrado na escola, foi assalto ao banco que nós fizemos. Meu colega não sabia nadar, ele disse, chefe, eu não sei nadar, então tu vai morrer, porque eu não posso entregar meu dinheiro, eu suei para ganhar.
Ganhar não, roubar, né? Essa é a realidade. Então, mas eu fui preso depois. Fui preso depois de uns 15 dias. Fui preso várias vezes, né, Carlos? E as grandes prisões, com bons advogados, gastando dinheiro com bons advogados, acabava não ficando na cadeia e saía saindo, fugia. E essa era a minha vida que eu levava. Uma vida que eu não tinha paz para dormir. Essa é a realidade. Um dos encontros, eu não sei se meu amigo lembra, mas a gente pode falar já sobre esse assunto, foi o meu encontro com a minha mãe, quando minha mãe estava dentro de um caixão. Isso foi um dos maiores milagres da minha vida. Hoje eu sei que Deus está comigo 24 horas e hora extra. Não tenho dúvida nenhuma. Meu compromisso é com Deus, é com a minha igreja, é com sermões. Olha, eu conheço Natalino há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu dou testemunho há 30 anos, eu dou testemunho, gente. Se fosse uma coisa, historinha, a casa tinha caído. Ninguém fica 30 anos nativo assim, falando a mesma coisa. E o testemunho não muda. O que você encontrou hoje, daqui 30 anos eu conto a mesma coisa. Não tem essa história, ficar mudando. Olha, eu falo que é isso, agora já é. Não tem nada disso. Então foi um dos maiores milagres que Deus fez na vida da minha mamãe. Então, na cadeia, quando você estava no presídio, você se converteu e você lá estava dirigindo uma igreja dentro do presídio. Como que você fazia os crentes se converter ao cristianismo lá dentro? Sim, mas foi bom você contar. Quando eu lembrar sobre esse assunto, quando eu estava preso, que eu fui preso, eu assumi uma liderança ali dentro e eu era o pastor. Lógico, eu não era consagrado a pastor não, mas eu dizia que era pastor, acabou. Eu sou o pastor aqui dentro, eu sou aqui dentro, eu sou o pastor e acabou. Essa é a realidade. Então, eu me tornava pastor dele. Lá, a gente cantava, pregava, só que eu não pregava da forma que eu pregava hoje, eu pregava xingando. Oh, seu filho de Satanás, seu endemoniado, vem cá, anda. Pregar com a cabeça batendo. Era um culto de terror. Era. Ninguém queria entrar no nosso culto, não. Só entrava porque já estava lá dentro, que não tinha como. E alguns presos, né, até meio marrento, meu colega que era irmão Edivaldo, o Edivaldo tinha 1,92 m de altura, 120 kg, olha o tamanho do homem, mas é guarda-roupa. Ele ficava do meu lado, que era meu co-pastor, é o presidente da obra, viu? Tá bom? Igreja Pentecostal Presidiária. Então o que acontece? Estava lá dentro, não tinha outra igreja, eu era da Assembleia de Deus na época, ou continuando na Assembleia de Deus, então eu não usava na Assembleia de Deus, eu falava que eu era o pastor ali dentro. E chegava preso lá, o carcereiro, o diretor chegava para o carcereiro e dizia: coloca esse cabo na sala dos crentes. Aí dizia lá, meu amigo, ou você vira crente, ou esse crente te mata. Eu dizia: crente mata? Esses aí matam. São homens condenados a mais de 100 anos de cadeia. Minha condenação foi 300 anos e 6 meses de cadeia. São condenados a mais de 100 anos de cadeia. E quem está lá? Um dos chefões do tráfico carioca, Comando Vermelho. E aí, como é que eu faço? Eu tenho família, Olha, levanta a mão para cima, dizendo que quer ser crente, você não morre. Quando o preso entrava na cadeia, o preso entrava com a mão assim na mão. Eu dizia: o que você quer? Eu quero ser crente. Aceitava Cristo. Por que o preso já entrava? A fama correu. Porque alguns presos nós demos gravata no pescoço dele, e meu colega dava gravata, eu batia de Bíblia na cara do preso. Depois era para armado que aprender no samba, para aceitar Jesus. Só via preso assim, dando sal para as mãos, e dizia: eu quero ser crente. Eu dizia: pronto, então bora. Aí levava o preso debaixo do chuveiro, abria o chuveiro e batizava o preso debaixo do chuveiro. O que faz me lembrar que as mesmas armas que eles usavam na rua para atingir alguém, pelo terror, você usava as mesmas armas, só que para converter o evangelho. Isso mesmo, para converter. Mas sabia que era Deus trabalhando? Era Deus, só que eu não sabia. É o jeito que Deus achou de cuidar deles, através de você. Tá. E tem uma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta aqui. Eu sei que você foi condenado a 300 anos e 6 meses de cadeia, mas você tirou só 10 anos. Eu vi lá no jornal que você tirou 10 anos. O que te levou, o que você ganhou de benefício da justiça para tirar só 10 anos e ter liberdade? Todos nós sabemos que a pena máxima no Brasil é 30 anos. 30 anos. Está no Código Penal Brasileiro. Você pode ficar até mais, você pode ser condenado a mais de 30, pode, mas a pena máxima é 30. Correto? Começa pela aí. Eu fiquei 10 anos, 2 meses e 3 dias. Se cumpriu 1/3 da pena. Isso. Então o que acontece? Só que tem um porém. Ali eu tive uma oportunidade, gente,
de ouro, que não se deixa escapar. Quando eu recebi um perdão de pena dado pelo presidente da República do Brasil. Gente, é a mão de Deus, não tem explicação. O ex-presidente, cadê a câmera aqui? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que me concedeu o perdão de pena. E eu saí pela porta da frente para pregar o Evangelho. E sou grato a Deus, aos pastores que me ajudaram, na época o pastor Túlio de Barros, que dorme com o Senhor, que me ajudaram muito, aos pastores que eu conheço hoje em dia, que são grandes amigos meus, que tenho a honra de dizer, esse é meu amigo. Graças a Deus por isso. Mas foi através de um presidente da República, que nem evangélico era. Só para você ter ideia. Tem uma história sua, da Rosiana Sarney. Filha do ex-presidente da República, José Sarney. Quando nós oramos e ela recebeu a cura, ela estava com câncer na garganta. Deus o curou. Foi através disso que eu recebi o indulto presidencial, que é o perdão de pena. Concluiu certinho, né? Concluiu certinho, tá certinho. Bom, agora é com Albuquerque. As perguntas que a gente fez aqui, ele atendeu de pronto, né? Na verdade, é a história da vida dele. Ele mostrou aqui provas do que ele viveu. Provas. Não, eu também sou uma prova disso, né? Conheço ele há uns 30 anos. 30 anos que você 30 anos conhece. que eu conheço ele. Irmão do Gota. Conta como que você chegou aqui em São Paulo. Bom, gente, quando eu cheguei em São Paulo, eu era magrinho, doutor. Parecia mesmo uma caveirinha. Uma caveirinha. Cheguei em São Paulo, eu com testemunho em mão, forte, já contando nas igrejas, mas não tinha gravação, né? E bati na porta de um, bati na porta, eu só ouvi não. É chato você, às vezes, dizer, vamos converter a pessoa, tirar do crime. Irmão, tirar do crime é bom, mas ajuda, camarada. Adianta você tirar o cabo do crime, depois colocar os braços, ele vai morrer. Né? É a mesma coisa, tirar da água e deixar no deserto. Deu na mesma. Tá afogando, deixa no deserto e vai embora. Não. Mas eu bati em várias portas, não vou citar nome de gravadora nenhuma, né? Mas bati em várias portas, me ajuda, tem meu testemunho, como é que é? Tem aqueles jornais da época, do que eu fui. Foi quando eu cheguei ao meu amigo Natalino. Não conheci o Natalino, primeira vez, ele me viu assim, olhou, ficar descontado, senta aí, quero te ouvir. Aí eu comecei a contar a minha vida para o Natalino. Ele disse, é verdade que isso aí é? Lógico, aqui na mão. Ele disse, eu vou te gravar. Talvez as pessoas, nossa, você tá doido, o cara vem do Rio, que é um comando vermelho, cara. Não, vou gravar. E o Natalino me gravou, era fita cassete, na época era eu, Abílio Santana, com todo respeito, citar o nome do Abílio, eu não bravo de mim com pergunta. O pastor Abílio, o pastor Marcos, muitos pastores, entendeu? O Natalino fazia, Cavalho Júnior, Gilmar Santos, né? E eu estava no meio. Abel Porto, que eu fui chefe do Abel era do Comando Vermelho, o Abel era nosso cozinheiro. Ô, Negão, um abraço aí, você é meu amigo, rapaz, você gosta de legal. E aproveitando o Abel, convida ele. O Abel está convidado, já foi convidado, já estamos aqui convidando novamente para cantar aquela música Lágrima de uma Mãe. E contar a sua história do crime também, o que ele viveu no crime. Quer dizer então que tá aí a dupla, né? Não fala dupla. Tá aí a dupla. Deixa que ele fala. Deixa eu apagar aquela câmera. É isso aí. Gente, estamos aqui. Queremos agradecer a presença do Salles, amigo do Natalino, e como ele falou para vocês, que o Natalino é que abriu as portas para que o Salles, a divulgação do seu projeto, do seu trabalho, fosse o que é hoje. E, Salles, fala aí pro pessoal, essa câmera aqui mesmo, fala seu Instagram, seu telefone para contato. Vamos lá. O meu Instagram é @bispo_Salles com 2 L's. Você pode procurar que você me acha. O WhatsApp é o 11 9 49 54 61 29. Esse é o WhatsApp. Falaram comigo. Só para concluir aqui, que eu acabei esquecendo, eu toquei no assunto aqui e relatar isso aqui. Quando eu saí da cadeia, o meu sonho era ver minha mãe, porque minha mãe orou mais de 20 anos a meu favor.
E Deus falou com a minha mãe na minha infância que ia fazer uma grande obra na minha vida, a palavra profética. E eu creio na profecia. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, na capital do estado, Fortaleza, fui de ônibus com aquele sonho de ver minha mãe, aquela multidão de gente na minha casa. E eu disse, pronto, avisaram que eu estou chegando, pô, vieram me ver, não. Minha mãe estava morta, dentro de um caixão. Minha mãe estava morta, dentro de um caixão. Meu pai abraçou comigo, meu pai meteu a mão no bolso, eu tenho a certidão de óbito da minha mãe. Deu a certidão de óbito. Disse, olha, sua mãe está morta. Eu disse, pai, como morta? Mas eu disse, pai, só me perdoe tudo que eu fiz. O meu pai usou uma frase, meu pai hoje dorme com o Senhor. Ele disse, filho, se o meu Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Se Deus que é Deus te aceitou, eu sou um ser humano. Eu vou ficar quieto, acabou. E ele disse, sua mãe está morta. Quando eu entrei, que vi minha mãe dentro de um caixão, eu entrei para o quarto, abri a Bíblia no Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei. E eu disse, Deus, tu fez uma promessa de minha mãe me ver pregando. Hoje minha mãe está morta. Que Deus é esse que promete e não cumpre? Deus falou comigo, vai lá, coloca a tua mão esquerda na testa da tua mãe, a direita levanta para cima, e invoca o meu nome, e ordena que o espírito de vida volte para o corpo. Eu vou levantar a tua mãe de dentro do caixão, para todos verem que há um Deus na tua vida e foi eu que te escolhi, do ventre da madre. Lembre como fosse hoje, gente. Nós oramos, não vou entrar aqui em detalhes, para não ficar longo, mas eu orei, terminei de orar, eu disse, mãe, levanta. Minha mãe não levantou. Falei pela segunda vez, mãe, levanta, nada aconteceu. Meus irmãos trouxeram a tampa do caixão, meu pai me abraçou e disse, filho, deixa, não precisa orar mais. Os outros começaram a rir. Infelizmente, no velório, pessoas achando, coitado, cabeça fraca, etc. Deus falou comigo a terceira vez e disse assim, meu filho, ordena mais uma vez. Eu coloquei minha mão assim, ó, ficou a tampa aqui e o cu da mãe embaixo. Coloquei a tampa aqui para eles não fechar completamente, meus irmãos. Segura um pouquinho. E eu disse, mãe, em nome de Jesus o Nazareno, mãe, levanta. De dentro de um caixão, para a glória de Deus. Mamãe piscou os olhos, levantou e está viva até o dia de até hoje. Glória a Deus. Deus ainda é Deus. Deus ainda é Deus. E é uma história verídica, porque eu conheci a mãe do pastor Salles, conheci o pai do pastor Salles, tive conversa com eles, esse assunto é tudo real e verdadeiro. Quando meu pai esteve aqui, nós passando ali em frente ao fórum João Mendes, aquelas meninas, né, que trabalham por conta própria, tem suas empresas, falou pro meu pai assim, meu pai é de idade, falou, você tem fogo aí? Meu pai, filha, nem cinza o velhinho tem mais. Era muito bem, gente. É isso aí. É isso aqui. Encerrado. Sim. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Esse bate-papo vai estar no canal da Multimídia e vai também estar no canal da Paz no Vale. Gravadora Paz no Vale aí, entendeu? E aqui embaixo vai estar no rodapé, aqui embaixo, o contato do pastor Salles, da Paz do Vale e da Multimídia. Gente, obrigado. Salles, muito obrigadão mesmo. Valeu, obrigado, Salles. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tudo bom para você. Felicidade e continua assim. Feliz 2025 para todos nós. Feliz ano todo. Tchau, gente. Tchau.